Bem-vindo ao Momento Empresa. Eu sou Denise Tavares, sua anfitriã. O objetivo do Momento Empresa é proporcionar espaço de voz aos pequenos empresários que, apesar de sua relevância, não têm as suas histórias devidamente reconhecidas. Queremos inspirar, informar e conectar empresários do Brasil inteiro, oferecendo dicas, insights e compartilhando experiências reais. Vamos agradecer também aqui, nesse momento, os nossos patrocinadores DRE Metrics, um app financeiro que você vai fazer sua gestão de forma prática e fácil, e a Mávia Cosméticos, que oferece produtos e serviços de alta qualidade e tem lojas e quiosques espalhados no Brasil todo. Vamos ver a vinheta. Já pensou em ter uma franquia e faturar com um modelo de negócio super validado e lucrativo? A Mávia Cosméticos é pioneira em franquia de cosméticos capilares. Ganhadora de 2 prêmios como melhor produto de beleza da América Latina na categoria Inovação. Uma equipe dedicada para implantar, treinar e direcionar em todas as etapas do negócio. Lucre, espalhando beleza na sua cidade com produtos de alta performance. São 4 modelos de negócios diferentes: a Mávia Loja, a Mávia Afro, a Mávia Loiras e Quiosque. Qual desses você gostaria de saber mais? Clique e fale conosco. Está precificando seus produtos corretamente? Uma pequena diferença pode ser crucial para seu lucro. Com DRE Metrics, você calcula o markup de forma precisa, evitando prejuízos. Não subestime a importância de uma boa precificação. Baixe o DRE Metrics e garanta a lucratividade do seu negócio. Hoje temos o prazer de receber um convidado ilustre, Jonathan Silva, meu amigo, meu parceiro, um jovem empresário que nos inspira todos os dias pelo seu talento, pela sua inteligência. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. Na verdade, eu queria te agradecer, né? Aproveitar esse momento já para agradecer também o convite, toda a credibilidade e confiança que você tem em mim, né? E, assim, espero agregar, espero Vai ser contribuir muito de bom o alguma nosso forma. bate-papo, eu tenho certeza, muito bom. E começando, eu queria que você me contasse aí, Jonathan, como foi início da sua jornada do empreendedorismo. Vamos lá. Quero que você conte a sua história toda. Acho que diferente, assim, de boa parte das histórias de empreendedores, né? A gente sempre ouve, não, desde pequeno eu sempre tive o sonho, eu Isso sempre mesmo. quis, eu sempre busquei. Eu sou o exato oposto. O oposto. Não é a minha realidade. Não foi a sua realidade. Não. Eu, na verdade, sempre trouxe, né, que eu, desde pequeno, eu sempre disse que eu queria ser um CLT. Eu queria ser funcionário de alguém. Sim. Isso, obviamente, das construções que a gente tem de vida, mas Sim. eu sempre trouxe isso muito forte. Porque o meu pensamento era, não, o CNPJ, o dono do negócio, ele já começa o mês com dívida. Já o funcionário não, ele começa o mês recebendo. Sim. Então, ele que se vire lá para poder trabalhar, para pagar o meu salário de todo mundo e no final do mês ver se sobra alguma coisa para ele. Sim. E aí... Muito interessante essa sua colocação. Né? E foi o que norteou boa parte, né, da minha caminhada, e eu sempre disse isso. Agora... Eu também sempre complementei dizendo que querer ser funcionário não significa querer ganhar pouco. Né? Eu sempre tive isso também muito bem claro. Eu quero ser um CLT, mas eu quero ser um CLT muito bem remunerado. Sim. E aí vem, obviamente, toda a parte de entrega, de dedicação e de comprometimento que você tem com o local que você tá ali trabalhando todo dia. Além da capacitação, né, Jonathan? Exatamente. Que você buscou, né? Muito jovem ainda, né? Justamente por conta desse meu direcionamento a ser um CLT muito bem remunerado, que eu busquei os meios mais normais, vamos dizer assim, os convencionais, né? Que é do estudo, de você buscar conhecimento para poder agregar competências ao seu currículo para poder ser contratado por uma grande empresa. Sim. Né? E assim foi, assim eu segui. Né? Com esse pensamento de que eu precisava me capacitar para cada vez mais aprender coisas novas e valer mais no mercado como um colaborador, né? E o CNPJ saiu daí, porque
Eu trabalhei, assim, de maneira oficial em 2 empresas na minha vida. E nas 2 eu fiz carreira, né? Nas 2 eu comecei de baixo e fui galgando espaços dentro da própria Sim. empresa. E isso aconteceu justamente por conta dessa entrega, né? Desse comprometimento, né, que você tem. Dessa Você vontade tem. de querer mais, né? Certo. Isso sempre foi muito latente. E assim eu fiz, inclusive hoje tenho um CNPJ, mas ainda sou CLT. Ainda trabalha. Sim, ainda trabalho, né? E nessa empresa em que eu trabalho, que a gente já está aí 5 para 6 anos, também não foi diferente, né? Eu comecei como vendedor, e aí fui galgando espaço, virei um líder de vendas, passei para supervisão comercial, depois a gerência comercial, que foi quando deu o start do CNPJ, né? Então, já Certo. respondendo a sua pergunta, como é que Sim, começou, como é que nasceu isso? Foi daí, foi desse momento, assim, dessa transição da supervisão comercial para a gerência comercial, porque é uma franqueadora, né? certo. E aí, por ser uma franqueadora, enquanto vendedor, líder e supervisor, eu lidei muito com o ponto de venda. Com o vendedor, fazendo treinamento, fazendo capacitação. Com o vendedor, com o líder de vendas. Isso me fez entender muito da operação. Mas quando eu migro para a gerência comercial, eu começo a lidar muito com o franqueado, com o empresário. Certo. E aí, a Que partir é uma totalmente diferente, né? totalmente diferente. São os públicos diferentes, Aí né? é uma É mudança um muito B2B, radical. né? É um Exato. B2B. Exato. E aí, quando eu começo a lidar mais com o empresário, Sim, eu começo a entender que ser empresário não é tão ruim quanto eu pensava, sabe? certo. Que não é tão desastroso assim quanto eu tinha na minha cabeça, né? E aí eu E começo a... foram desconstruindo aquele seu, vamos dizer, preconceito. Exato, E a exato. E é um sua preconceito. experiência é um preconceito. E é uma experiência valiosa, essa, valiosa. Trazer esse seu relato é valioso, né? Exatamente. E aí quando eu começo a lidar com o franqueado, né, que é um empresário, eu começo a ter que dar solução a alguns gaps que ele tenha dentro do processo dele, né? No processo gerencial com a equipe, no processo gerencial administrativo, de Sim, financeiro, de estoque, e a gente começa a passear por outras áreas, e não certo. somente o comercial, porque obviamente minha base é toda comercial, eu sou estritamente comercial, Sim, né? E aí quando você começa a migrar por outras áreas para trazer solução para o empresário ali, que é o meu cliente, eu comecei a entender que faltava muita coisa. Eu olhava e sabe aquele questionamento que você fala, poxa, mas por que que o cara não faz se ele podia estar fazendo isso daqui e ganhando melhor e faturando mais e tendo e um tendo um lucro outro melhor? resultado, é. E aí você começa a se questionar, poxa, mas por que que o cara não faz? É por aqui, e aí você indica o caminho e às vezes as pessoas não vão por aquele caminho que você já trilhou e vai dar certo, você sabe que vai dar certo. Sim, E aí começa a vir aquele questionamento, né? Poxa, se fosse eu com essa oportunidade na mão, eu estaria sim, voando, ganhando muito dinheiro. E aí você fica, né? Começa a ter esses questionamentos. De, poxa, se fosse eu, pô, se fosse eu aqui, eu faria dessa maneira e com certeza ia ter resultado. Se fosse eu. E aí, nesse se fosse eu, tem uma hora que você se pergunta. por que não ser eu? Exatamente. Né? Por que não? Por que não? Já que É, tá aqui, eu sei já está aqui, fazer. exato. É, e aí, pausando um pouquinho, tem a parte pessoal também. Né? Sim, Nesse momento eu começo a ter, começa a nascer esse desejo, né? sim, De ser um CNPJ, né? De virar uma empresa. E ao mesmo tempo, a parte pessoal que influencia muito. Eu tenho uma filha de quase 3 anos, né? 2 ah, anos e alguns meses. 2 anos e 10 meses. muito pequena, pequena. Pequenininha. É, Que pequenininha. é fruto da pandemia, né? Que a gente fala é filho da pandemia. Também, né? Tá E aí, certo. nesse momento, Muito a bom. gente, quando parou tudo, aquele, quando deu aquele 18 de março, que eu acho que foi 18 de Foi, março, né? exato. Que parou tudo, minha esposa, ela parou de trabalhar, né? E aí a gente ficou ali naquele home office, naquela coisa dentro de casa, e quando voltou, ela já estava Já estava grávida grávida. de minha filha. E assim, quando reabriu tudo, e ela pensou, né, ela iria voltar para o mercado de trabalho, a gente teve uma conversa e nós definimos assim, vamos segurar um pouquinho,
vamos, então, já que a gente tem essa oportunidade de você acompanhar pelo menos 1 ano e meio do crescimento dela, vamos Sim. fazer isso. A gente tá vivendo bem assim, né? Então, vamos segurar pelo menos 1 ano e meio. E aí, deu exatamente esse 1 ano e meio, quando ela, obviamente, queria voltar a trabalhar, né? Quando teve um momento dela querer voltar a trabalhar, Exatamente. e aí você casou. pensou em Casou abrir. muito com ele. Casou Aham. muito o momento pessoal com o momento de vida no Também trabalho. da oportunidade do trabalho, Exatamente. E né? Porque você trabalha numa rede de franquias, né? isso. Eu continuo lá, né? E continuo prestando suporte ao franqueado, Certo. né? E aí, casou muito bem a parte pessoal com a parte profissional e veio a oportunidade. Certo. E eu acredito que as coisas acontecem como tem que acontecer. E No quando tempo tem que certo. acontecer. Né? Juntou tudo e a oportunidade apareceu e aí a gente resolveu assumir matar no peito e fazer acontecer. Muito bom. Nós dois juntos, é importante que eu Os traga dois isso. juntos, né, Diana? Exato. E a sua franquia é em Feira de Santana, Exatamente. trazendo aqui os empresários de Feira de Santana. 100 Muito quilômetros, bom. 110 quilômetros. 110 quilômetros, muito bom. E esse modelo de negócio, como é esse modelo de franquia? Eu queria que você explicasse um pouco. Aí nesse momento, você resolveu abrir o CNPJ, Sim. comprou a franquia do local que, na verdade, você já conhece Já perfeitamente. conheço muito, né? né? O que foi outro ponto que ajudou bastante. Sim. A oportunidade que apareceu foi uma oportunidade da cidade natal da minha esposa. Certo. Né? Onde a família dela mora. E aí juntou tudo, a gente Muito conseguiu bom, unir o muito útil ao bom. agradável e por ser uma franquia em que eu já também Já conhece. já conheço, Já tem... sei o modelo de trabalho. Certo. E assim, facilitou muito, né? E aí a gente entrou no modelo, e o modelo de franquia nada mais é do que um modelo testado, Sim. aprovado, que foi replicado. Né? E hoje eu tenho no meu CLT a função de replicar esse modelo. Esse modelo. E Tá como bom. franqueado, obviamente, a responsabilidade de rodar 100% do modelo. Né? Porque aí eu não tenho como eu ser um franqueado e não girar 100% do modelo. Aí é uma Sim. responsabilidade muito grande. Né? E junto com isso também a responsabilidade do resultado. Do já que- resultado. E eu sei, né? Eu tenho fontes que me informaram você é um dos primeiros lugares, né? Dessa rede, né? Sua franquia tá dentro do top 10. Recentemente eu puxei esse número ao final do mês passado. Né? Dentro desse ano de 2024, somos o terceiro nacional. Nacional. Pegando Muito de bem, janeiro parabéns. De janeiro a julho. Então, o que você faz, o que você ensina, você replica no seu negócio e dá perfeitamente certo. Exatamente. E isso facilita, mas tem Facilita e tem uma credibilidade tem também. uma credibilidade, exatamente. Então é isso, o modelo de negócio é uma franquia que a gente precisa seguir os padrões da franquia, com todo é um modelo testado, aprovado e replicado. Certo. O que facilita, porque assim, como eu falei, eu não tenho uma base empreendedora. Né? Não é filho não é filho de comerciante, não é filho de industrial, né? Porque geralmente, né, tem uma sequência, a pessoa consegue, ou então do comércio, né? O filho segue os passos do pai e tem aquele, né, que é importante né? trazer essa diferença, É né? muito importante. Do empreendedor para o empresário, sabe? Isso mesmo. Porque eu não me sinto capacitado a criar nada do zero. Certo. Mas eu me sinto capacitado a gerenciar um negócio, a liderar pessoas. Muito bom, Jonathan. Então, se tem um modelo já pronto, e aí o que eu preciso fazer é o que eu sei fazer, que é gerenciar processo e liderar pessoas. Então, isso facilita porque eu entrego o resultado. Então, eu consegui unir essas duas frentes, né, de gerenciar processo e liderar pessoas e, graças a Deus, ter resultado. Muito bom. E falando sobre pessoas, né? Eu sei que essa é a sua área. Me diga aí, me conta como é você reter no seu negócio, né? Gerenciar e reter esses talentos. Quais são esses desafios? Sim, acho que o primeiro é atrair o talento. Né? Certo. Eu sempre falo isso também,
que quem quer ter os melhores precisa entregar o melhor. Então, atrair esses talentos, eu utilizo muito porque hoje eu tenho uma pessoa, né, uma supervisora para as unidades, e eu passo muito isso para ela. A gente consegue atrair os talentos com prova social. Aí, como é isso? Como é com prova social? Porque você atrai cliente com prova social. Mas Isso, você me não atrai explica colaborador isso, com prova social? Atrai. Porque o que acontece? Nossas operações, a primeira operação foi em shopping. Né? Certo. E a grande maioria das nossas operações são em shopping. E no shopping, você sabe que tem a comunicação entre as lojas, né? Sim. O vendedor se comunica com o outro, o líder se comunica com o outro, o empresário se comunica com o outro. E quando você tem os vendedores se comunicando, e aí um fala pro outro, ó, aquela loja ali, ela paga bem. Aquela loja ali, o pessoal tem um clima muito legal, eles trabalham com clima leve. Sim. Quando tem esse boca a boca, é uma prova social. Quando a vendedora que está lá no ponto de venda, ela diz para outra que não tá ali, ela diz, pô, trabalhar aqui é bom. Eu trabalho leve, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo realizar meus sonhos, sabe? Então, o pessoal que se importa com isso, se importa com meus objetivos de vida. Então, esse já é o melhor marketing para atrair os talentos. Muito bom. Né? Assim como também o contrário é verdade. Quando não é um ambiente legal, você não vai ter os melhores. Fato. Quem está lá tem que estar satisfeito. E aí a retenção desses talentos é de fato a confirmação de tudo que foi dito. Sim. Né? De fato você entregar o que foi acordado. E desde o início, né? Exatamente. Essa clareza, né? Nesse on-board desse funcionário, né? Não dá para você trazer com uma mentira. Né? Não tem condição. Então, a retenção é, de fato, a confirmação de tudo aquilo que, que ele viu antes de entrar. Certo. Que ele se interessou a vir para a empresa. Na verdade, eu só fiz um processo de recrutamento, que foi o primeiro. O primeiro, e depois você vai... Porque você hoje já tem quantas unidades? Hoje eu já tenho 3 unidades. 3 unidades. E aí você vai aproveitando, vai treinando, vai... E naturalmente as pessoas começaram a buscar. Entendi. Então eu só tive que buscar a primeira. Certo. Né? Depois daí as coisas foram acontecendo de maneira natural. Já vão acontecendo de uma maneira natural. Hoje, de verdade, a gente ouve muitas pessoas falando, né? Eu participo de grupos, né? De empresários, de grupos de lojistas de shopping. E a gente ouve muito, é muito difícil conseguir gente que queira trabalhar hoje. Eu não tenho essa dificuldade. Sim. Eu não compartilho 100% desse pensamento. Sim. Porque, de fato, se eu precisar hoje, eu vou ter. Porque você desenvolveu essa prova social. Exatamente. Vamos dizer, prova social interna. Que é o que a gente fala, né? O melhor cliente é aquele que vende para você. Isso mesmo. Né? A mesma coisa acontece com a equipe interna. Exatamente. Quando ele diz para o mundo o quão é bom trabalhar ali, fatalmente você vai ter uma oferta de pessoas querendo trabalhar ali. Muito bom, Jonathan. E me fala, Jonathan, agora dessas tecnologias, dessa inovação, né? Porque eu sei que hoje você segue um padrão, né? Uma franqueadora. Uma franquia geralmente segue o padrão da franqueadora. É tudo muito mais fácil, né? Vamos dizer assim. Né? Eu acho que, como você falou, ser empresário de uma rede de franquias é muito mais fácil e muito mais tranquilo, né? Do que você começar do zero e empreender do zero, que é muito mais desafiador. Exato. Mas dentro desse contexto, né, como é esse desafio das inovações, né, e da tecnologia como um todo? Eu vou... Inovação não somente tecnologia, mas também em produtos, né, em diferentes, né, vamos dizer, insumos que você traz para um produto que agrega um valor. Né? A primeira coisa que eu quero trazer é a diferença de inovação e invenção. Certo. Porque assim, a gente vê uma confusão muito grande sobre essas duas palavrinhas, né? Certo. Inovar não necessariamente é inventar algo. Né? Eu acredito hoje que tudo que podia ser inventado já foi inventado.
Agora a gente vai inovar dentro do que a gente tem. Certo. Né? Quem inventou a roda lá, ok. Inventou a luz elétrica. Então, foi uma invenção, ok. Mas inovação não necessariamente é você criar algo novo. Você pode inovar mudando um processo, mudando Muito bem. um atendimento, uma forma de atendimento. Se eu mudar a maneira como eu me comunico, já é uma inovação de atendimento. Exato. Né? Então, trazendo aí para a voz dos pequenos empresários, Sim. a gente vê muita tecnologia, muita coisa aí no mercado, sendo que às vezes o cara é bombardeado por tanta coisa, por tanta tecnologia nova, por tanta ferramenta nova, que ele fica meio perdido, ou ele quer fazer tudo, ou ele acaba não fazendo nada. Mas sendo que o mais importante, a gente não pode fugir da base do cliente. O cliente é o centro de tudo. Em toda tecnologia, toda inovação é visando o cliente. O foco é em atender melhor a necessidade do cliente. Então, qual dessas inovações, qual dessas tecnologias eu consigo colocar no meu negócio para atender melhor o meu cliente? Certo. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Tá. Né? Então, tem algumas tecnologias que são assim, fundamentais. Tá? Existe uma ferramenta chamada de CRM, que ela é assim, uma das melhores ferramentas para fidelização de cliente, que se torna uma ferramenta de venda posteriormente. Então, é uma ferramenta que hoje a gente utiliza muito, que eu queria trazer ela aqui e citar, que a gente utiliza muito para entender, porque é uma empresa de cosmético capilar. Certo. Então, se eu entendo que Denise gosta de utilizar um determinado finalizador para o cabelo dela, se eu tiver uma oferta dentro desse finalizador e eu puder oferecer diretamente para ela, ao invés de oferecer para todo mundo, Só mesmo, diretamente para aquele cliente, né? eu sou muito mais assertivo. Com certeza. Né? Então, as inovações e as tecnologias, elas vêm para nos ajudar a ser mais assertivos. Que a gente sabe, né? Que televisão, por exemplo, canais abertos, tem lá uma propaganda, todo mundo vai ver. É por isso que ela é caríssima, porque atinge milhões de pessoas. Né? Então, ela é caríssima. Mas quando você pensa, aí a gente já tem a tecnologia, a gente já tem a internet. Se eu conseguir entregar para menos pessoas, só que entregar para pessoas mais selecionadas, que provavelmente sejam minhas clientes, eu consigo baratear um pouco essa comunicação, né? Essa oferta, essa promoção que eu fiz, eu consigo baratear um pouco, mas eu sou muito mais assertivo. Porque ao invés de eu mostrar para homens, eu já mostro para mulheres. Certo. Só aí já corto na metade. Você atinge o público-alvo. Exatamente. Então, acho que a tecnologia ela vem para isso, para facilitar esse nosso marketing. Né? Certo. E ser assertivo e definir mesmo seu público-alvo, né? Porque nessa sua rede de franquia, a maioria dos produtos é destinado a mulheres, né? Mulheres, isso. E a gente tem... Os dados, eles trazem isso, né? Obviamente, tem coisas que são óbvias. Né? É um cosmético capilar, normalmente, fatalmente, mais mulheres serão clientes. Mas a gente confirma isso com os dados que estão lá, com as informações que a gente vai colhendo. Né? E a gente tem informação de idade, a gente tem informação de bairros, cidades, todas as informações possíveis a gente consegue colher do cliente e ter para poder utilizar da maneira correta depois. Certo. E dentro, vocês também têm um e-commerce, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho desse mundo digital. Como é você vender nesse mundo digital? Assim, o e-commerce, ele hoje, a gente já enxerga ele de uma maneira até um pouco mais macro, né? Porque quando a gente fala de e-commerce, fatalmente, a gente fala de marketing digital e a gente fala de rede social. Isso, Rede social, a gente precisa partir do princípio de que é uma plataforma de entretenimento. Né? Existem várias plataformas, a rede social é uma plataforma de entretenimento. Por que eu estou focando nela? Porque é que a gente mais utiliza hoje. Né? Sendo uma plataforma de entretenimento, as pessoas elas entregam àquela plataforma a atenção delas, correto? Eu preciso aprender a trabalhar com essa plataforma. Eu não tenho como eu chegar numa plataforma de entretenimento e só trazer oferta de produto.
sabe? Oferta, 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 que é o que a maioria das empresas acabam fazendo. No desespero, né? É aquela, poxa, meu público tá na rede social, né? Tá nessa plataforma aqui de rede social. Então eu preciso pegar minhas ofertas e jogar lá, porque o público vai ver. Não precisa esse desespero. Até porque ele não está ali em busca de oferta, ele está em busca de entretenimento. Então, o primeiro ponto não é colocar oferta, é ser interessante ao ponto de que o cliente busque você, porque você é interessante, ele queira assistir o seu conteúdo e a partir daí a gente coloque o nosso produto, né, dentro dessa rotina dele. Certo. Sendo um facilitador para a vida. E você chamaria isso de uma jornada, vamos dizer. Você vai mostrar como é a jornada a utilização de um produto, né? Exato, porque aí, eu preciso colocar o produto no dia a dia. No dia a dia, como seria isso, né? Aí aí daria para apresentar numa rede social, assim. Isso. Né? Aí a apresentação vai na rede social e a venda, de fato, acontece. Ela é consumada dentro de um site, dentro de um e-commerce. Né? Só que eu preciso atrair essa atenção de algum lugar. O cliente ele não está navegando dentro do meu site, ele está navegando na rede social. Eu preciso tirar ele da rede social e jogar ele dentro do meu site para que eu consiga vender para ele. Só que como é que eu pego a atenção dele na rede social? Criando uma jornada, colocando o nosso produto no dia a dia. Certo. Né? Então, existem várias estratégias aí que são utilizadas para se tornar interessante ao ponto do cliente falar, poxa, isso aqui vai facilitar a minha vida. Né? Eu vou usar um exemplo. Nós temos produtos kids, né? Também, e aí eu vivo isso dentro de casa. Uma dentro criança, você tem uma pequena. Para arrumar todo dia para ir para a escola. Né? E aí você tá ali, tem que arrumar. O cabelo precisa arrumar para poder ir para a escola. E ela não quer pentear o cabelo. Normalmente ela não gosta disso. Então, poxa, se eu tenho um produto que eu vou borrifar no cabelo dela, de maneira fácil, borrifei, e vou simplesmente passar um pente ou passar um escova e ele vai estar arrumado. Vai estar arrumado. Ele é um facilitador de uma rotina diária. Isso aí. Então, eu coloco esse facilitador lá na rede social, numa ferramenta de entretenimento, e tiro ela da rede social e coloco dentro do site para poder fazer uma venda. Né? Tá. Então, a gente precisa olhar para a rede social como uma ferramenta de entretenimento e não como ferramenta de venda. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o e-commerce, o grande desafio do e-commerce é esse. É entender e jogar com as plataformas. Aprender a jogar com elas. Muito bom, muito bom. Muito boa colocação. Me fala agora como é a sua gestão financeira. Me diga aí, você hoje faz o DRE, já tem o seu ponto de equilíbrio das suas 3 unidades. Que agora, daqui a pouco, vai ser uma rede, né? Daqui a pouco já tem 3, né? Daqui a pouco vão ser mais 5 lá, vai dominar a Feira de Santana. Tomara. Eu quero trazer aqui, né, que eu falei no início, que entramos eu e minha esposa. Sim. Né, e o que sempre foi muito claro é que a gente dividiria tarefas. Né? Certo. E essa tarefa é uma tarefa dela. Porque o que é que acontece? Eu sempre ouvi muito isso, né? Muito bom, muito bom. De que se a gente não sabe fazer, né, determinada coisa, por exemplo, na gestão de uma empresa, a parte que eu não sei, não gosto de fazer a parte financeira. Certo. Né? Então, você é comercial, né? Eu sou comercial. Marketing comercial. Marketing comercial. Então, se eu não gosto de fazer, eu prefiro não despender meu tempo para tentar aprender ou fazer de maneira mal feita. Eu prefiro que eu faça o que eu vou fazer total diferença fazendo ali, né? Executando. Então, a gente dividiu essas tarefas lá no início e ela vem executando isso maestrosamente desde o primeiro momento. Muito bom. Né? E, assim, ela também não tinha esse conhecimento, mas ela se propôs a buscar. Uma vez que eu já ia segurar a outra ponta do negócio, eu vou buscar essa parte aqui pra gente se complementar e formar um time forte. Então, em casa, hoje tinha um time. Sim, muito legal. E nesse time, cada um tem suas funções e a gente consegue se relacionar como empresa e depois se relacionar como casal. Muito e a gente divide muito bem, graças a Deus, isso. E ela assumiu isso, mas te respondendo, a gente faz, sim, né, todas as análises financeiras.
ela precisa segurar muito, me segurar muito. Te assim, segura, te segura segura. muito, Geralmente é assim, né, muito. Jonathan? Vou fazer uma queixa em público, ela me segura demais. Né? Segura aí, não gasta não, né? E aí, mas eu entendo, obviamente, é uma brincadeira. O financeiro é assim, geralmente o perfil do financeiro, eu sempre penso assim, que é alguém sentado em cima de um cofre, né? Tem que ser assim, né? Segurando, com a chave na mão. com a chave na mão, segurando ali, né? Então, sem liberar. E tem que ser. Tem né? que ser. Desde tem o que início, ser. assim, parece muito fácil quando a gente fala, né? Poxa, mas eu já estava dentro do negócio, então entrar foi muito tranquilo. Não foi tão tranquilo assim. A gente tem os medos, né? Sim. Até porque eu não me desliguei da empresa para entrar no negócio, eu continuei na empresa, então eu tive que me dividir. Você se divide, trabalha um determinado tempo como CLT. Isso. E depois você, né, o outro tempo você se dedica ao seu negócio. E lá atrás o que deu a segurança para entrar no negócio foi isso. Foi eu fazer, a gente parou e fez o nosso ponto de equilíbrio. Sim, isso aí que eu ia Quando a gente perguntar. fez o ponto de equilíbrio juntos lá, a gente entendeu que era um ponto de equilíbrio alto, porque o negócio começando. Aí a Você gente... tinha compromissos como fixos, né? Exatamente. De pagamento, né? De investimento E mesmo, precisando né? que o negócio, ele mesmo se pagasse. Sim. Então, aquela história da voz dos pequenos empresários, de você ter que fazer de manhã para pagar à tarde, fazer à tarde para pagar à noite. Como diz no popular, né? Fazendo o almoço Vendendo o almoço para almoço. pagar a janta. Exato. né? E isso dá um medo, né? Dá Uhum. aquela sensação de eu não conheço a equipe que tá lá aí, como é que vai ser e tal. Então, graças a Deus, a equipe era uma equipe muito boa, mas na nossa programação a gente não iria depender de equipe, né? Porque eu não sabia, a gente não sabia como é que ia ser. Né? Então, na nossa programação foi assim, de segunda a sexta eu trabalho, né? Mas eu consigo trabalhar lá no nosso ponto de venda sexta à noite, sábado e domingo. E eu fiz a conta do ponto de equilíbrio sendo feito em 12 dias do mês. É mesmo. Eu fiz a conta assim, o que me deu a segurança Muito bom, para entrar viu? foi essa. Foi assim, Você fez a conta e você se garantia ali exato. no ponto de venda. Exato, eu falei, se zerar de Aham. segunda a quinta, sexta à noite, sábado e domingo, eu consigo entregar pelo menos um ponto de equilíbrio. Quando eu fiz a conta, eu falei, eu consigo. Então Olha. agora vai. E assim foi, nos primeiros meses, né? Eu fiz essa jornada da sexta à noite, do sábado e do domingo. Mas que não precisou, graças a Deus, porque era uma equipe muito boa. E acho que com 12 dias, 15 dias mais próximos da equipe, todo mundo entendeu como era o processo, as meninas já pegaram o ritmo, já fiz treinamentos com elas e até então estão comigo, todas elas. Muito bom. Muito Hoje, são 3 pontos de venda. Quando eu assumi a operação, tinham 3 vendedoras. As 3 vendedoras de 1 ano e 2 meses atrás são as 3 líderes dos pontos de venda dos hoje. pontos de venda. Então, Você já fez um recrutamento interno para uma supervisão. Exatamente. Muito E aí bom. eu fiz um recrutamento interno para uma supervisão. Então saiu todo mundo que cresceu com a gente, saiu de dentro do próprio negócio. O que ratifica a situação que eu falei lá da prova social, do reconhecimento, do ambiente bom de trabalho. Tudo Isso. precisa se comunicar, né? Então, assim, a gente fez o ponto de equilíbrio, que foi uma parte financeira muito importante para que desse a segurança de a gente entrar. E aí, à medida que a gente entrou, obviamente, com todas essas dificuldades que eu falei de vender o almoço para comprar a janta, a gente conseguiu, de maneira assim, sempre na linha, sabe? No início é sempre na linha. É sempre muito Bem ajustado. mais com menos e aí zerou. É isso aqui. Pronto. Certo. Vamos, mais com menos e aí zerou. Que é importante falar também, que nenhum negócio já começa dando lucro. Nenhum. Não existe um negócio que já começa dando lucro. O negócio ele precisa se estabilizar. O primeiro ponto é estabilizar. Depois disso, a gente tenta fazer ele se pagar. Depois que ele se pagar, aí a gente pensa em ter lucro. Que é justamente nessa parte financeira, que aí agora puxando um pouco para a minha vivência com outros empresários, eu assim, sem medo de errar, eu digo que 90% das empresas que fecham é por falta de controle financeiro e não por falta de resultado, de venda. Certo. Né? Tem empresa vendendo muito e quebrando ainda assim. Um outro ponto que eu vejo, que não é o caso da sua franquia, Sim.
é a questão da precificação. Porque muitos empresários não têm determinado exatamente, né, o seu markup, né, correto. Porque não é só você pegar o preço de custo, né, determinar lá um markup e colocar o preço de venda. Vamos dizer, 1,50, você multiplica, não é tão fácil assim, porque você tem que analisar sua taxa de administração, você tem que ver os seus impostos, você tem que ver se você tem frete, você tem que computar comissão. Várias nuances. Várias nuances para você fazer um markup correto e tem aquele mínimo que você tem que cobrar, né, e aplicar no seu preço de custo. Então, eu vejo também que além a falta do controle, né, principalmente a falta do controle financeiro e também a precificação é um dos determinantes para que esse negócio não siga, né, adequadamente. O que você me fala? Porque eu sei que você hoje tem uma margem boa, né? Sim. Porque a sua franquia, né, vende um produto. Já conheço muito também, né, a história, e inclusive a Mávia Cosméticos, um dos nossos patrocinadores, né? Eu conheço bem, mas me fala um pouquinho sobre essa questão do custo. Vamos lá. Um outro benefício de você ter uma franquia já vir muito bem padronizado, né? Essa conta, né, do markup já vem muito pronto para o franqueado. Já tá pronto. Né? E aí você não precisa parar para fazer tanta conta. Você precisa de fato executar o que está ali sendo exposto como o ideal para uma franquia. Primeiro você tem que seguir preço, né? Regras de Exato. preço. Mas o markup ele já está definido lá, já está tudo incluído, todas essas despesas variáveis, né? Já está definido e você consegue ter um resultado, inclusive é um excelente resultado, né? É um excelente resultado. É muito bom mesmo. E assim, tudo já, como eu falei, já vem pronto. Né? Já tá pronto. E você precisa executar e fazer com que as pessoas, a sua equipe, entenda que aquilo ali é um benefício geral, né? Falando dos custos administrativos, né? A gente tem vários que às vezes as pessoas não computam, mas que são necessários. Sim. Às vezes uma caneta que comprou, ela precisa ser computada lá nos seus custos, lá nas suas despesas. Nas né? despesas. Justamente para, no final, você ter uma análise real do seu negócio. Se ele é saudável ou não. Exatamente. Porque a gente fala assim, tem que vender muito. Calma, tem que vender o que muito? Porque às vezes, se eu vendendo essa caneta, ela estiver mal precificada e eu estiver perdendo dinheiro com ela, se eu estiver dando... Pode vender muito e não vai ter resultado. E se eu vender essa caneta e eu perder 50 centavos, se eu vender 100 canetas, eu perdi 50 reais. Exatamente. Né? Então, assim, eu não preciso vender muito, eu preciso saber o que eu preciso fazer. E o que me dá esse norte é essa análise, é um DRE, você olhar para ele para tomar decisão. Né? Às vezes não é vender mais, às vezes é gastar menos. Exato. Às vezes fazer um DRE bem feito, apurar corretamente suas despesas fixas. E nesse seu negócio, eu acho que um dos pontos principais é um aluguel da sua loja ou do seu quiosque, né, do que você tem que pagar. E isso faz a diferença na taxa de administração. Muita. Né? Inclusive, a maior diferença dentro desse negócio é o custo de ocupação. É o custo de ocupação. Porque o custo com pessoas, ele é muito parecido. Parecido. Quando você fala de estados diferentes, certo. ainda assim ele é muito parecido. Né? O custo do produto, ele é igual para todo mundo. Né? Então, imposto, ele é igual. Pouca diferença. Né? Vamos dizer que não é uma diferença... de estados, né? Isso, entre estados tem uma pouca diferença. Mas o frete, ok, quando você está mais distante... tem um frete, então, mas o que mais pesa é a diferença do custo de ocupação. Porque você pega uma franquia, você tem um negócio que paga 3 mil reais de aluguel e você tem um negócio que paga 50. Então, é muita diferença. E a gente tem isso. Né? Tem. Em 3,50. Então, é uma diferença, é uma distância muito grande. Muito grande. E isso, de fato, afeta diretamente o seu resultado da operação. O ponto de equilíbrio, ele varia muito. Muito demais, por conta disso.
Normalmente, né, essa parte do investimento, você tem um valor que você investe, né? Falando do payback, né? Sim. Você investe um valor, né? Eu queria que você me falasse um pouco disso. Qual é normalmente um payback de um quiosque, de uma loja que você, né, você já tem isso, você já Sim, teve, né, sim. esse retorno, porque o seu resultado foi muito bom. Então isso encurta o payback, né? Então, o que acontece, né? Falando de payback, a gente tem uma variação aí, teve loja que se pagou com 4 meses. Teve loja que não se pagou ainda, com 2 anos e meio, 3 anos. Né? Tudo vai depender do resultado, de fato. Por isso que a mente comercial sempre o foco é o resultado. Exato. Né? Então, minha mente nunca vai trabalhar em gastar menos. Minha mente sempre vai trabalhar em vender mais. Em vender mais e investir mais também. Exatamente. Né? Vocês têm muito investimento na cabeça, né? E aí, o comercial é assim, né? Porque hoje a gente pensa, poxa, investimento é algo que você coloca para retirar mais lá na frente. Exato. Então é vender mais. Exato. Né? Isso mesmo. E aí, quando a gente fala de payback, um negócio, assim, na média de mercado, a média de negócio, 1 ano e meio, 2 anos, 24 meses. Né? Então a gente tá 19 a 24 meses. Exato. É uma média. A gente está falando pé no chão, de maneira segura, 19 que é normal. a 24, Do que é normal. Né? Você pode conseguir isso antes? Pode. Graças a Deus eu consegui isso antes. Né? Mas, graças a muito trabalho também. A Deus e muito trabalho. E muito reinvestimento. Né? Uma Também. coisa que a gente faz muito lá, dentro do nosso negócio, assim, tudo que o negócio dá, volta para ele. Né? A gente hoje, o que a gente tira é meramente administrativo. Né? São custos mesmo que a gente tem dentro da operação. Né? Porque são casos e casos. Né? Então, no nosso caso, a gente consegue fazer isso. Consegue, porque você também está reinvestindo no próprio negócio o tempo todo, né? Exato. E aí o fluxo de caixa deixa você fazer essas movimentações. Né? Você tira aqui, coloca ali, tira aqui, coloca ali. E a gente consegue. O fluxo de caixa, você muito melhor do que eu, sabe? Eu até para explicar para quem está ouvindo, o fluxo de caixa é você ter as programações de pagamento, tudo que vai entrar, tudo que vai sair naquele dia. Sim. Ele é olhado por dia. Hoje a gente tem... De preferência, 30 dias para frente, Exato. né? Ou 60, como você desejar, mas normalmente são 30 dias. Isso, aí você sabe que se amanhã vai entrar 10, eu vou gastar 8, amanhã tá sobrando 2, né? Só que esse 2 eu vou precisar juntar, porque depois de amanhã vai entrar 8 e eu tenho que pagar 10. Exato. Então eu preciso entender que esse 2 não sobrou. Ele faz parte do depois de amanhã. E aí esse é o ponto que gera muita confusão. Porque o payback é quando tudo que você investiu você conseguiu já tirar de volta. Exato. Né? Então se você faz um investimento... É o retorno do investimento. É o retorno do investimento. Você faz um investimento de 100 mil reais... Ele retorna quando você conseguiu retirar os 100 mil que você colocou lá. E aí a operação começa a dar lucro dali para frente. Até então ela não deu lucro, porque você teve que investir. Exato. Para a gente diferenciar bem. O investimento, né? O payback é o retorno do investimento que você faz no início do seu negócio. Isso. Normalmente, uma média de 19 a 24 meses. É em torno de... E a pessoa... geralmente há uma confusão pensando que é lucro, mas não é lucro. É um retorno do seu investimento. Pagando o seu investimento. Exatamente. Então é como se no início do negócio lá você colocasse menos 100. Você começa no menos 100. Porque você teve que fazer 100 de investimento. Isso lá. aí. Então você parte do menos 100, então se sobrou 5, você não é lucro. Você está quitando seu menos 100 lá. Né? E vai quitando ele até que chegue no zero. A partir daí é lucro. Né? E, de fato, isso normalmente gira nos 24 meses mesmo. Jonathan, marketing da sua unidade, o marketing, como é que você trabalha? Eu sei que você tem já esse conceito, né, de fazer essa jornada, né, dentro das redes, depois você leva para o e-commerce. Mas você tem um processo assim definido de como você trabalha com marketing, mesmo tendo uma franqueadora aí, desse apoio da franqueadora. E que é importante trazer também, que eu tenho o meu processo à parte da franqueadora. Certo, é isso. Eu tenho um processo de marketing à parte. Por quê? Porque o da franqueadora não serve? Não, ele serve muito.
Só que eu entendo que eu posso personalizar a minha região, por exemplo. Por exemplo, Feira de Santana. Eu consigo personalizar a minha região. E a gente tem um processo muito bem definido, tem uma pessoa, inclusive, que faz isso lá, muito bem feito. E aí, 3 vezes na semana é produção de conteúdo Sim. dentro de loja. E a gente envolve a equipe inteira, a gente precisa humanizar o processo. Tá. Então, o marketing da franqueadora, ele é ótimo, mas ele não consegue botar a carinha do Jonathan lá. Certo. Né? Ele não consegue colocar o rosto de Denise lá Sim. dentro da rede social. E é isso que gera conexão. Porque a cliente que, por exemplo, frequenta o salão, ela quer ver a cabeleireira que atende ela dentro do salão. Muito bom. Ela quer ver o resultado da cabeleireira que faz o dela. Para ela olhar e dizer assim, ela faz o meu. Uhum. Ela faz o meu cabelo também. Sabe? Então, essa personalização, esse É uma personalização. gera a conexão. Gera a conexão da cliente com a marca. Né? E aí eu estou fazendo um trabalho lá de personalização dessa comunicação, justamente para gerar mais conexão e que eu crie, na verdade, É um engajamento, né? Com um o seu... time, sabe? Ah, sim. Eu quero que a cliente olhe e diga, eu faço parte disso, desse Certo. clube aqui, sabe? Eu faço Entendi. parte desse clube da Luluzinha. Aham. E a ideia é que isso aconteça, só que eu sei que isso é a longo prazo. Isso não é a curto prazo, tá? Eu comecei a fazer isso de janeiro pra cá, fevereiro pra cá. Acho que foi de E fevereiro. você tem um processo já definido lá dentro da sua do Sim, seu- do tem uma seu construção negócio. de conteúdo onde a Certo. gente mostra as pessoas lá dentro, onde a gente mostra as coisas como acontecem, né? Sim. Porque hoje a rede social está muito assim, eu quero entender como é que tudo acontece, É, né? Então, a gente fica curioso para saber. o pessoal Né? assiste esse daqui e É, quer como imaginar como é que é a parte atrás da câmera. É isso. Né? Como é que isso acontece? Como é que é esse negócio? E a gente tem um processo onde um dos processos é mostrar como que tudo acontece. Sim. Como é que a gente Muito faz a legal. análise do cabelo, como é que a gente faz a mistura lá da Muito cor legal. para chegar. E isso é importante. É isso que gera essa conexão entre cliente e marca, sabe? Tá, muito bom. E também a gente utiliza muito da rede social para isso. Né? O meio de também, comunicação é lá. a rede. Eu sei que eu vejo muito, né, principalmente aqui da Amávia, o antes e o depois, né? Isso é algo que deixa a gente, né, mulher, né, a gente gosta, né, de ver a transformação. Isso é muito legal, né? Me conta aí um pouquinho, você também faz essa coisa na sua unidade lá, o antes e depois. A pessoa tá assim morena e fica loira. É maravilhoso. E É maravilhoso. lembra quando eu falei da rede social, que eu falei do ser interessante? A Sim. gente precisa ser interessante Aham, para ganhar audiência. Certo, né? Como é que você é interessante? Você se torna interessante a partir do momento em que tem algo novo, alguma coisa assim curiosa, que gere a vontade de ficar até o final para ver a coisa acontecer. Isso. Você né? prender a atenção. Exato. Né? Você prender a atenção. E aí a gente pegou essa linha, Sim. né? E graças a Deus vem dando muito certo, das transformações. Né? As transformações que a gente faz muito bem feito, mas comunicava pouco. A Certo. gente passou a comunicar muito mais isso. De olhe como está e olhe como ficou. Né? Isso é muito importante. Primeiro, porque você gera credibilidade. Pô, eles sabem fazer isso. Isso. Gera uma autoridade naquele assunto. Eu sei fazer aqui, ó. Olha o que eu faço. Olha o que eu já fiz. Né? Então, eu já sou autoridade nisso. Né? Então, já gera uma credibilidade. Além de prender a atenção. E gerar aquele... Será que é isso mesmo? Que se vocês ficam, não, eu acho que pode ser uma enganação. Não, tá aqui, olha o vídeo aqui, ó, como começou. Passo a passo. Antes, durante, Isso. depois. E depois. E aí Passo você diz, a passo. poxa, realmente acontece. A coisa tá ali, tá na nossa frente. Então, essa questão do antes e depois, ele vai muito mais pro lado do ser interessante e do Certo. prender a atenção. A pessoa olhar e dizer assim, pô, eu quero isso também. Será que é possível no meu? E aí vem uma segunda parte, que eu já ia esquecer, que é de pessoas reais. Isso, porque você traz é a realidade, né? Porque muitas vezes a pessoa chega lá com um cabelo, né? Um cabelo que não está hidratado, que não está tratado,
E tem linhas, né, de tratamento, Sim. vocês chamam de aquele passo a passo. O cronograma. O cronograma, O cronograma, né, Sim. que você vai tratando passo a passo. Primeira semana isso, segunda semana, terceira semana. Exato. Isso é muito legal também. E é justamente pessoas reais. Pessoas não reais. Não são cabelos de cinema. A gente recebe dentro das nossas lojas cabelos quimicamente tratados, a gente recebe Sim. cabelos com cor, a gente recebe cabelos que não estão sendo cuidados. Então, a gente recebe todos os tipos de cabelo e a gente consegue fazer em todos. E em alguns, antes a gente vai ter que fazer um tratamento, porque senão ele não consegue chegar lá no resultado. Né? Mas em outros a gente vai conseguir fazer logo. Então, todo esse processo, ele precisa ser humanizado. Tá. E eu preciso mostrar que eu consigo fazer no cabelo da modelo lá do Da cinema, modelo, da do atriz de cinema. cinema, e consigo fazer no de Dona Maria lá de Feira de Santana. Pronto. Essa humanização é que é o ponto-chave. Tá certo, muito bom. Bom, eu tô adorando o nosso bate-papo, mas eu queria que você, para a gente terminar, me falasse que conselho você daria para quem está querendo hoje montar um negócio, ser empreendedor ou empresário, né? Sim. Ou os dois. Os dois. Me diga aí, me dá dá um conselho aqui para os nossos ouvintes. Assim, primeiro ponto é entender que não vai ser fácil. Que vão ter vários percalços pelo caminho. Vários. E em vários desses momentos você, de fato, vai se ver ali sozinho. Porque por mais que a gente tenha uma rede de apoio, né, o sonho é meu. O sonho é de cada um que está ali, né, no processo. Então, é entender que vão ter dias difíceis, né, mas a gente precisa entender e fazer com que o dia ruim não seja tão ruim. Sim. E que o dia bom seja melhor ainda. Tá, né? muito legal. Eu vou até trazer uma outra... Um exemplo. Dá um exemplo aí do que você está falando. Vou trazer no sentido de... Eu não posso me desesperar quando o resultado não estiver acontecendo, porque eu tenho um processo definido, eu não parti do zero, né? Se você entrou no negócio, abriu um negócio, né? Você abriu com uma ideia do negócio, né? E ela precisa ser executada. Independente se o resultado hoje está bom ou está ruim. Então, o resultado está ruim, no outro dia, eu não posso me desesperar com esse resultado ruim, eu tenho que chegar lá e fazer de novo o básico bem feito novamente. Certo. Né? Óbvio que eu vou usar outras estratégias, porque se eu faço a mesma coisa, eu tenho o mesmo resultado. Né? Então, eu preciso parar, replanejar e executar de novo. Eu não posso me deprimir com um resultado ruim. E isso acontece muito, Jonathan. Muito. É o que faz as pessoas desistirem. Exatamente. Isso acontece muito. Vejo muitos casos assim. E o de inverso é empresas verdade. Quando o resultado tá bom, você também não pode se deslumbrar com o resultado bom. É o outro ponto perigoso. Porque no outro dia você tem que acordar e fazer de novo ali o seu processo, rodar direitinho. Porque ontem foi ruim, hoje eu vou entrar numa depressão profunda? Não dá, não tem como. Mas ontem foi bom, hoje eu vou viajar para Paris? Não vou, não pode também. Eu preciso ter o pé no chão de amanhã fazer de novo. E melhora um pouco. Exatamente. Então, o ruim, ele não pode ser desesperador. Certo. E o bom também não pode ser deslumbrado. A gente tem que ter um equilíbrio. Exato. Tem que ter um equilíbrio. E o pé no chão de saber que no outro dia eu vou acordar e trabalhar de novo. Isso mesmo. E é um outro dia. Acho que é basicamente isso. Eu acho que realmente é isso aí. É um equilíbrio, né? A gente manter um equilíbrio e não perder o foco, né? Sim. Porque o foco é aquele sonho, aquele desejo, né? De dar certo, né? Sim. Aquele negócio dê certo. Todo mundo... Ninguém abre um negócio para dar errado. E ao contrário do que todos pensam, por exemplo, eu vou comprar uma franquia e... né? Ela vai rodar sozinha. Ela vai rodar, não é assim, né? Então, isso também, a sua fala quebra isso, Sim. Né?
que se não houver um trabalho, se não houver uma dedicação, é um esforço mesmo. Acompanhamento. Um esforço pessoal, acompanhamento diário ali, também está fadado a um fechamento. Sim. Não é? Não é. Você replica modelo, mas esse modelo ele pode não dar certo, dependendo de algumas circunstâncias mesmo que você está vivendo. Porque você depende de pessoas também, né? Pessoas. Você ninguém faz nada sozinho. Então, os processos podem estar todos definidos. Se você não tiver pessoas para executar esses processos, esquece. Não acontece. E é isso, eu gostei muito dessa identidade social interna. Que você trouxe. Sim. E é por isso, né, que você atribui uma parte do seu sucesso. Sim, com certeza. As pessoas, elas são, assim, a chave, a mola mestra do negócio, né? São as pessoas que produzem as coisas. Os processos estão lá para ser executados por pessoas. Então, se você não tiver o pensamento nas pessoas, né, você não tem como dar certo, não tem como a coisa andar. Né? E isso eu digo no mais profundo mesmo da palavra, né? No entender qual é o objetivo de vida de Denise, qual o sonho de Denise, que eu preciso ajudar ela a realizar. Né? Se eu não estiver profundamente envolvido na realização de sonho da minha equipe, não tem como dar certo. Muito bom, muito bem. Parabéns, Jonathan. Jonathan, agora me diga a última pergunta. O que faz você levantar todo dia para você enfrentar todos esses desafios aí? Mas não vai me dizer que é boleto, viu? Porque de jeito nenhum. Eu tive aqui a Beth, né, da Lamari, que falou isso, né? Não é boleto. Não é boleto. Você assistiu? Muito bom, adorei. Não é boleto, não. É minha filha, que tem 2 anos e meio. Mentira. Não, me diga, o que é? Na verdade, né, brincadeiras à parte, né, o que me faz todos os dias acordar para buscar de novo é a fome, não se satisfazer, sabe? É querer, se hoje eu entrego uma situação de vida para minha filha, eu quero entregar uma melhor amanhã. Certo. Se hoje eu consigo proporcionar... Um padrão mesmo, isso, é um padrão. Eu consigo proporcionar para meus pais, amanhã eu quero proporcionar uma coisa melhor. Certo. E isso é incessante. Tá. Isso nunca acaba. Óbvio que a gente tem que ter o equilíbrio também entre a busca e o momento de você parar, de você relaxar, de você respirar. Mas eu consigo equilibrar muito bem isso, graças a Deus. Sim. Né? Mas eu acho que é isso. Vamos é a fome. dizer, é a coisa do querer, assim, né? Aquela coisa que mexe com a gente dentro, né? Que não deixa a gente ficar... Quando você resolve uma situação, aí vem outra, você cria outra. Cria outra, e aquela coisa que... É aquela coisa que tem dentro, assim, que a gente não sabe nem dizer que é uma bola, não sei se é uma bola, é um pensamento, é algo, assim, que faz a gente todo dia pra frente. E que eu acho que só quem sente consegue explicar e entender. Isso mesmo, muito bom. Só quem sente consegue entender. Tá. Porque, de fato, é natural. Eu consegui resolver... Criei um problema para mim mesmo. Resolvi, eu quero outro. Eu vou buscar outro. Outros desafios, outros, né? É igual Pink Cérebro. O que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos dominar o mundo. Muito bom, muito bom. E basicamente isso. Tá, Jonathan, eu te agradeço muito. Muito legal o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado. Vou te dar depois aqui um brinde dos nossos patrocinadores. Obrigado. Viu? Muito obrigada. E aí, vamos em frente aí. Sucesso aí na sua... Espero que a gente se encontre em breve. Você vai me dizer que tem aí uma rede lá em Feira de Santana, que se expandiu também por Serrinha e que foi também para... Adjacências. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma. Foi muito bom. Sou muito grato. Obrigada.